Prezados irmãos, queridas irmãs, boa tarde. Olhe, eu sou de Votuporanga. Votuporanga está a mais ou menos 520 quilômetros da cidade de São Paulo. Eu levantei às 3 da manhã, porque tive que pegar um voo que fazia conexão em São Paulo, para chegar aqui às 11 horas da manhã. Considerando esse fator, eu acho que mereço um boa tarde, no mínimo, mais animado. Então, nós vamos começar de novo. Prezados irmãos, queridas irmãs, boa tarde. Agora sim, agora a gente até anima a fazer o seminário. Eu não sei, me deram uma informação errada, eu nunca vim a Porto Alegre. Me disseram que aqui é um frio danado, que faz muito frio. Eu trouxe um monte de blusa, né? E esse calor terrível parece Votuporanga. Eu estou me sentindo em casa, porque Votuporanga é a média de 40 graus, 41 graus, na sombra, porque nós somos quase divisa com Mato Grosso do Sul. Então, é muito quente mesmo. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça no seu amor e na sua paz. Inicialmente, nós poderíamos e podemos dizer que todos nós que estamos aqui temos grandes chances de termos sucesso espiritual. Eu digo isso com base no ensinamento de um pensador britânico que viveu no século VIII, chamado Beda, onde ele dizia que existem 3 caminhos para o fracasso: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar aquilo que se ignora. Esses, segundo ele, são os 3 caminhos para o fracasso. Os 2 primeiros, pelo menos nós estamos tentando fazer. Estamos tentando aprender, estamos tentando conhecer. Tenho certeza que todos nós que estamos aqui estamos tentando passar à frente aquilo que aprendemos. Estamos nos esforçando para praticar aquilo que ensinamos e aquilo que aprendemos. Tanto é verdade que num sábado à tarde estamos aqui dispostos a aprender. O terceiro item é um pouco mais difícil, um pouco mais complicado, porque para perguntarmos o que nós ignoramos, temos que nos colocar na condição de aprendiz, de aluno, e geralmente nós não gostamos muito desta condição, devido à nossa arrogância. Quase sempre queremos estar na condição daquele que ensina, daquele que é professor. Para nós perguntarmos aquilo que nós ignoramos, na explicação de um filósofo brasileiro chamado Mário Cortella, nós precisamos ter humildade intelectual, o que não é muito difícil. Uma pessoa que tem humildade intelectual é uma pessoa que sabe que não sabe tudo, é a pessoa que sabe que não é a única que sabe, é a pessoa que sabe que a outra pessoa sabe o que ela não sabe, é a pessoa que sabe que ela e a outra pessoa podem saber muitas coisas juntas, é a pessoa que sabe que ela e a outra pessoa não saberão tudo o que pode ser sabido. Fácil, muito fácil. Espero sinceramente que nós nos enquadremos nesta condição, até porque temos muito o que aprender. Evidentemente, o tema obsessões complexas nos desperta uma curiosidade sadia, e isto é muito bom, porque é um tema polêmico, é um tema não muito divulgado na nossa literatura espírita. E quando nós falamos das obsessões complexas, naturalmente o assunto nos chama a atenção. Graças a Deus que é assim. E desde já, eu gostaria de parabenizar esta casa, primeiro pela iniciativa do seminário, do estudo. Em segundo lugar, por ter tido a coragem de abordar, de pedir, de solicitar o tema obsessões complexas. Porque muitas pessoas dizem que nós não devemos abordar este tema, que quem fala de obsessor atrai obsessor, quem fica falando do mal atrai o mal. Outro dia uma mulher me disse isso e eu disse assim para ela: então a senhora não olhe no espelho não, viu? Porque, ora... E nós às vezes dizemos isso, dando a impressão que nós estamos acima do mal, que nós não fazemos parte desta ralé chamada obsessores. Não, é preciso falar,
é preciso divulgar, é preciso estudar, é preciso se aprofundar neste assunto, porque as trevas, os espíritos vinculados à maldade organizada, eles têm uma estratégia muito semelhante aos políticos corruptos do nosso país. Porque para os políticos corruptos é interessante manter o povo na ignorância. Porque quanto mais o povo permanece na ignorância, mais fácil ele é manipulado. E os espíritos que representam a maldade organizada, os chamados espíritos das trevas, têm um interesse em manter a nós na ignorância. Acharmos que isso não é assunto que deva ser abordado na casa espírita. Existem inclusive dirigentes, presidentes de federação, que recomendam que os trabalhadores não leiam estas obras, não participem de seminários que falem desse assunto, e sem perceberem, estão cedendo a uma manipulação destes espíritos inferiores. Porque se eu não conheço o mecanismo de obsessão, se eu não sei como eles agem, ora, como é que eu vou me defender? E aí uma senhora outro dia, numa palestra, disse-me assim: mas Aguinaldo, você está exagerando. Na verdade, isso não é necessário, basta-nos amar. Eu disse: é verdade, a senhora tem razão, a senhora não está errada. Eu estou muito doente, por favor, me ame e me cure. Ela disse: como assim? Eu digo: agora a senhora disse que o mais importante é o amor. Eu concordo com a senhora. Então a senhora, por favor, me ame. Ah, mas eu não posso, eu nem conheço o senhor. Eu disse: pois é, esse é o problema. Qual era a técnica utilizada por Jesus? O amor. Era o amor. Mas nós estamos ainda muito distantes desse sentimento. Isso significa que nós temos que estar utilizando de técnicas para lidarmos com as chamadas obsessões complexas. Há mais ou menos 3 meses, eu fiz um seminário de 8 horas seguidas. Imagine, só desencarnaram 5 durante o seminário. Que eu esqueci de dizer, é comum nesse seminário desencarnarem algumas pessoas, principalmente que está na parte de baixo. É claro, porque estão sendo beneficiadas, tem lá o ar-condicionado que aqui não tem, né? Então, naturalmente, começa a desencarnar embaixo e depois sobe aqui para cima. Eu já estou avisando. E nesse seminário de 8 horas, nós fizemos metade do seminário, um seminário explicativo, onde nós fomos dando as orientações, e a outra metade nós abrimos para perguntas e respostas. Naturalmente, surgiram aí dezenas de perguntas sobre o assunto. Eu então, quando soube que viria a Porto Alegre, separei as principais perguntas que foram feitas no seminário sobre obsessão complexas. As perguntas mais comuns, as dúvidas mais comuns daqueles que participaram do seminário. Essas perguntas estão aqui e eu vou fazê-las daqui a pouco, mas antes nós precisamos fazer algumas observações. Observações necessárias para esse tema. Cada 10 minutos eu vou parar o seminário para que alguém faça uma pergunta. Se ninguém fizer, eu escolho uma pessoa. Então eu acho melhor vocês fazerem por livre e espontânea vontade. Para que a gente... porque é verdade. É importante nós estarmos trocando as ideias. Olha, tem um ditado chinês que diz assim: quando 2 homens estão caminhando por um caminho no sentido oposto, e cada um está carregando um pão, e se ao se encontrarem, eles decidirem trocar de pães, cada um continuará o seu caminho com um pão. Mas se 2 homens estão caminhando por uma estrada, no sentido oposto, cada um carregando uma ideia, e se ao se encontrarem, eles resolverem trocar de ideias, cada um continuará o seu caminho com 2 ideias. Esta é a proposta de um encontro como este. Não estamos aqui para ensinar, não estamos aqui na condição do professor, estamos aqui na condição do aluno, que somos todos nós, necessitados de aprender. Estamos aqui para trocar ideias, para trocar experiências, para trocar informações. Aliás,
Nós, enquanto grupo espírita, precisamos entender que não existe nenhum grupo, nenhuma religião que saiba todas as coisas. E nós, enquanto trabalhadores do Cristo, enquanto médiuns, não existe ninguém que tenha todo o conhecimento. Todo grupo que se isola, todo médium que se isola, todo aquele que acha que já sabe tudo, todo aquele que acha que não tem mais nada para aprender, está a um passo da obsessão, porque isto não existe no nosso grau evolutivo. Nós precisamos aprender, ensinamos também, mas também precisamos aprender. Essa é a ideia, trocar as nossas experiências. Vocês falarem das experiências de vocês, eu estarei aqui falando das minhas experiências, para que nós possamos tirar daí aquilo que é bom para nós. Duas coisas importantes: ninguém aqui precisa concordar comigo. Nós vamos aqui levantar muitas dúvidas, e aqueles que não concordarem, e a doutrina espírita é muito clara nesse sentido, que nós temos todo o direito de discordar, afinal de contas, estamos na religião da fé raciocinada. Ou seja, eu não tenho que fazer algo porque alguém disse que é bom, eu tenho que experimentar e sentir que aquilo é bom, e fazer porque eu fiz e tive a convicção de que aquilo é bom. E também não temos a pretensão de que vocês saiam daqui com as respostas que vieram buscar. Ao contrário, vocês sairão daqui com muito mais dúvidas do que quando chegaram. É um sinal que o seminário deu certo. Porque não estamos aqui para trazer respostas, e sim para suscitar as dúvidas. E se vocês não conseguirem dormir esta noite, eu ficarei muito feliz. Será a minha glória, porque aí eu terei certeza que o seminário de fato deu certo. Porque no bom sentido da palavra, nós temos que preocupar para nós despertarmos. Afinal de contas, estamos vivendo o período da transição planetária. Segundo os espíritos, esta primeira etapa da transição planetária está programada para ser concluída até o ano 2075. Observem que não falta tanto tempo assim. É um projeto de Jesus para a humanidade. O processo de transição planetária, que muitas vezes nos assusta, não deveria assustar, porque todos os mundos espalhados pelo universo estão submetidos à lei de evolução. Ou seja, o orbe terrestre, o planeta Terra, está começando a adentrar a sua condição de mundo de regeneração. E evidentemente isto vai causar um impacto na vida aqui na Terra. Sim, nós teremos muitos terremotos. Sim, nós teremos muitas tsunamis. Sim, nós teremos milhares e milhões de vidas ceifadas dentro desse processo. Dizem os espíritos que os anos mais críticos serão entre o ano 2015 e 2023. Talvez nesse período seja o período mais difícil, até porque o planeta Chupão, já ouviram falar do planeta Chupão? Olha, e quando eu ouvi esse nome, eu achei assim muito estranho, porque que apelido mais feio para um planeta? Porque este planeta, ele já é conhecido dos cientistas. Os cientistas sabem da existência desse planeta, sabem que ele está se aproximando da Terra. Os espíritos dizem que neste planeta já existe vida. É um planeta primitivo. E eu nunca havia entendido por que Chico Xavier, porque foi Chico Xavier que deu esse apelido ao planeta, havia dado o apelido de Chupão. Por que Chupão? Mas outro dia, conversando com o espírito Klaus, que é o nosso guia espiritual, que é assim um espírito muito simpático, né? É um espírito assim muito amável, para vocês terem uma ideia. Outro dia eu disse assim: doutor Klaus, eu não ando bem, uma dor nas costas, um mal-estar, o senhor não poderia pedir aí aos espíritos um passe especial? Ele disse: meu filho, imagine que você vai comprar um carro e só tem R$1.000, que carro o senhor vai comprar? Eu digo: nossa, com R$1.000? Um Fusca caindo aos pedaços, e olhe lá. Ele disse: pois é, quando o senhor foi reencarnar, o senhor só tinha R$1.000, foi o corpo que deu para arrumar, o senhor se vira com esse. Hã? Não é que eu esteja falando mal do guia, mas
Francamente, quem tem um guia desse nem precisa de obsessor, para quê? O Dr. Klaus, ele faz cirurgia espiritual em nossa casa toda terça-feira. E a minha esposa é quem o auxilia. E a minha esposa conversando com ele, disse: Dr. Klaus, ele é médico. Eu não ando muito bem, eu ando angustiada, acho até que estou em depressão. Para que ele desse uma opinião. Em seguida, ela fez uma brincadeira. Ela disse assim: Dr. Klaus, eu acho que é a convivência com o médium, né? 10 anos de casamento deve ter dado nisso. E ele, em vez de me defender, já que estava incorporado em mim, disse: minha filha, acho que você tem razão, porque eu trabalho com médium, só faz 4 anos, eu já não aguento mais, imagine você há 10. Veja lá. Eu admito que também sou médium problemático, porque eu também provoco. Outro dia eu disse assim, porque o Dr. Klaus, ele é muito rígido. Às vezes as pessoas chegam para pedir orientação e diz: quem é que está orientando? Diz: é o Dr. Klaus. Então deixa, eu volto outra hora, nem era muito urgente. E eu disse: Dr. Klaus, o senhor é muito ríspido com as pessoas, às vezes o senhor é até grosseiro, me parece que o senhor não é um espírito muito evoluído não, né? Ele olhou para mim e disse: me deram o senhor como médico, o que é que o senhor acha? Agora, tem uma coisa que me consola, que eu fico muito feliz. Um dia, esses guias vão reencarnar. E eu vou desencarnar. Eles me pagam. Quando estiver lá morrendo, eu vou dizer: aguente aí, você só tinha 500, viu, para comprar o carro. Deixa estar. E aí, conversando com o Dr. Klaus, eu perguntei: Dr. Klaus, mas nós somos brasileiros e nós sabemos do degredo. Para quem não sabe, isso está escrito em um dos nossos livros, o livro chamado Batalha Final. Neste livro, os espíritos narram que existe uma prisão dimensional acima da floresta amazônica. Há uma região sobre a floresta amazônica onde espíritos que já não podem mais reencarnar na Terra estão sendo aprisionados, para que no momento oportuno possam ser encaminhados para este planeta X, chamado por alguns de planeta intruso e chamado por Chico Xavier de planeta chupão. Muitos espíritos já não estão reencarnando mais na Terra. Há espíritos que têm mandados de prisão expedidos, que estão sendo caçados no plano espiritual. Nós tivemos informação no último livro que nós lançamos, o livro Nos Últimos Tempos, que fala sobre a transição planetária, que um dos últimos espíritos a serem capturados para o degredo foi o espírito de Adolf Hitler, que ainda estava nas dimensões inferiores, comandando tropas contra as falanges de Jesus. Então é um processo que está ocorrendo. Então nós temos que estar atentos. E aí eu perguntei ao Klaus, eu disse: mas doutor Klaus, na hora desse degredo, porque não sei se vocês lembram, no Evangelho de João, ele diz, no Apocalipse, que 2/3 da humanidade perecerá no final dos tempos. Lembra disso? Sim. A população da Terra é de 7 bilhões de pessoas. A população do plano espiritual gira em torno de 23 bilhões de espíritos. 23 com 7, nós temos 30 bilhões. 2/3 de 30 bilhões, quanto que é? 20 bilhões. É a quantidade de espíritos que está programada para ser degradado do planeta. Quando João falava de perecer, ele não falava de morrer, ele falava justamente dos espíritos que deixarão o orbe terrestre. E foi aí que eu perguntei ao Klaus, eu disse: Klaus, mas sei lá, a gente é brasileiro, não tem jeito que na hora H, sei lá, falar que é parente do Dr. Bezerra, sei lá, se esconder em algum lugar, não é? Ele disse: meu filho, não tem jeito. Porque os espíritos que serão degradados, eles não vão ser escolhidos, tipo assim, você vai, você não vai, você é santista, você fica, você é do Grêmio, você vai logo. Não, não é assim, né? Uai, o Palmeiras já foi degradado, cuidado, né? Não, este planeta, aí eu entendi por que do chupão. Este planeta, ele tem uma vibração X, é uma vibração pesada, já que se trata de um mundo primitivo. Quando ele passar perto da Terra, todo espírito que vibrar na mesma faixa vibratória será atraído automaticamente. É uma questão de padrão vibratório, não é de escolha.
A seleção não vai ser feita por Jesus, nós mesmos nos selecionamos. E quando a gente fala isso, as pessoas se assustam. Dizem, meu Deus, mas isso é terrível. Não, isso é uma maravilha. Eu costumo dizer, porque o tema é pesado, que quem mais tem que se preocupar com o degredo não são os homens, são as mulheres. Sim, porque trata-se de um mundo primitivo. Lá para o homem conquistar, ele dá uma porretada na cabeça e sai arrastando pelos cabelos. Não tem botox, tinta para o cabelo, cirurgia plástica, a coisa é feia lá, a coisa é complicada. Brincadeiras à parte, nós estamos falando de uma realidade. Uma realidade que nós não devemos temer. Mesmo porque, se você pegar o Livro dos Espíritos, na pergunta 84, Allan Kardec indaga: existe outro mundo, além desse que nós enxergamos com os olhos físicos? Resposta: sim. É o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Pergunta 85, Kardec indaga: qual desses dois mundos, o material ou espiritual, é o mais importante na ordem das coisas? Resposta: o mundo espiritual, porque ele pré-existe e sobrevive a tudo. E na pergunta 85, os espíritos concluem, 86, os espíritos concluem a Kardec quando ele pergunta: poderia o mundo material deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso afete o mundo espiritual? Sim, porque eles são independentes. Ou seja, se você morrer com o fim do mundo, morrer atropelado ou morrer do coração, dá na mesma, você vai morrer do mesmo jeito. O mundo acabou para você. O legal é que a morte não existe. Isso que é o bacana. Mas para onde que eu vou? Bom, aí é outra coisa, aí é problema seu. Para onde você vai, só Deus sabe. Agora, a morte não existe. Então, esse processo de transição planetária, apesar de assustar, é um processo natural. Todos os mundos estão submetidos, inclusive o planeta Terra. Daí porque é importante falarmos sobre obsessão complexa, é importante abordarmos o assunto polêmico que existe na casa espírita, porque nós não podemos mais ficarmos de braços cruzados. Jesus está nos convocando para o trabalho. Jesus está nos convocando a descruzarmos os braços e erguermos a bandeira do amor. Porque se nós não fizermos isto, o mundo se tornará um mundo de regeneração do mesmo jeito. E você não terá colaborado com a transformação deste planeta. Nós temos nesse presente momento muitos espíritos reencarnados. Espíritos deste planeta, como Emmanuel, que já reencarnou, e que hoje tem cerca de 11 anos, como Eurípides Barçanufo, que está se preparando para reencarnar, Joana de Ângeles, que está se preparando para reencarnar, Kai Barchutel, que está se preparando para reencarnar. Espíritos evoluídos que irão reencarnar para ajudar na evolução do planeta, e em vários setores da vida. Não pensem vocês que um dia os mais jovens, como eu, irão assistir uma palestra de Emmanuel reencarnado. Ele não reencarnou para atuar no campo religioso, ele reencarnou para atuar no campo da educação e mais tarde no campo da política, porque já foi senador na época do Cristo. E se tem duas coisas que nós precisamos mudar neste país, que é o coração do mundo, pátria do Evangelho, é a educação e a política. E é nestas áreas que Emmanuel estará atuando. Nós temos a presença de espíritos pertencentes a outros mundos, que estão reencarnando para colaborar com Jesus na construção de um mundo melhor. Mas nós também temos espíritos que estão tendo a última oportunidade antes do degredo. Muitos de nós, estamos tendo a última oportunidade. Sabem por quê? E agora eu vou dizer uma coisa forte, vocês aguentam aí. Numa palestra eu não falaria isso, mas como é um seminário, eu suponho que todos que estão aqui estudam e querem aprender, então eu vou falar. Grande parte de nós do movimento espírita já somos espíritos que fomos degredados de capela. E se formos degredados agora, iremos pela segunda vez. Especialmente os líderes. Claro que há exceção, Porto Alegre, Votuporanga, tem exceção, não é assim todo mundo, né?
De cada 10 espíritas que estão sofrendo no umbral, não é nesse de baixo não, é no umbral de lá mesmo, viu? Porque vocês estão felizes aí embaixo, né? De cada 10 espíritas que estão sofrendo no umbral, 9 ou foram dirigente, ou foram médium, ou foram orador espírita. Porque muitas vezes, e isso tem uma explicação lógica, se perderam na vaidade. Porque escreveram um livro, porque sabiam falar em público, acharam, confundiram folha de serviço com evolução espiritual. E nem sempre folha de serviço tem a ver com evolução moral. Acreditaram ser o que ainda não eram e se perderam na vaidade. Quantos oradores temos visto acontecer isso hoje em dia? Que acreditam-se missionários e estão se perdendo e vão se perder. Daí nós temos que tomar um grande cuidado. Já deu 10 minutos, quem quer fazer uma pergunta? Aquilo que eu vou mandar fazer na marra é mentira, viu gente? Estou brincando, pois não. Porque esses fatos que estão para acontecer, ou estão acontecendo e vão continuar acontecendo, não são levados pela mídia, não são levados a sério pela mídia. Eu acho que seria interessante, porque despertaria nas pessoas, nos ouvintes, telespectadores, nos leitores, uma aguçada procura pelo entendimento e muita gente iria se salvar. Penso eu, não sei. Vocês entenderam a pergunta dele? Uma pergunta bastante oportuna, porque a grande maioria das pessoas não estão preparadas para esta realidade. Como existem um número grande de pessoas, não estou aqui menosprezando as outras religiões, por favor, não me interpretem dessa forma, mas existe uma quantidade enorme de pessoas que não estão preparadas para serem espíritas. Há pessoas que precisam da ideia de céu, de inferno, do diabo e da punição. Eles só mudam a conduta com medo do diabo, não por uma transformação moral. Fazer essa divulgação seria complicado nesse sentido, mesmo porque, como é que a mídia faria essa divulgação? Por exemplo, os presidentes, os governantes dos países de primeiro mundo sabem desta possibilidade, estão construindo esconderijos, né, acreditando poderem se salvar, né, nos momentos mais drásticos. Coitado, né, deixa eles pensarem isso. Por exemplo, nós teremos em pouco tempo a falência total daquele país que hoje é considerado a potência econômica do mundo, os Estados Unidos. O Japão já está falido. Isso também não é revelado na mídia, mas o Japão também está falido. Os Estados Unidos falirá em breve. E nós, por isso que o Brasil é considerado coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós somos o país que menos sofreremos com as tragédias naturais. Justamente porque o Brasil é um país jovem e nós temos poucos karmas coletivos. Então, caberá ao Brasil receber povos de outros países que virão procurar socorro religioso e financeiro aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Então, nós observamos que o que vem pela frente vai ser difícil, mas é o processo natural. Eu não sei se vocês sabem, isso não é divulgado, mas hoje a indústria farmacêutica, ela tem em suas mãos a cura de muitas doenças. Agora, não é do interesse de alguns que isso seja divulgado, que isso seja publicado. Não é do interesse desta indústria que o homem se cure de determinadas doenças. Ora, eles vão vender remédio para quem? Como é que eles vão ganhar mais dinheiro? Então, infelizmente, nos bastidores daquilo que nós sabemos, existe muita podridão. Até mesmo porque existem, eu não sei se vocês sabem disso, organizações nos Estados Unidos que determinam o que é que a mídia deve e o que é que a mídia não deve divulgar. Na verdade, nós somos manipulados o tempo todo. As informações que nos chegam sobre os mais variados assuntos não é real.
É aquilo que eles entendem que o povo deve saber. O povo não deve saber determinadas coisas. Nós encontramos estas referências. Daí a importância de falarmos sobre este assunto. Ora, mas o tema não é só obsessão complexa. O tema também é autoconhecimento. Então, para falarmos de autoconhecimento, precisamos lembrar de algumas coisas importantes. Anotem aí. Primeiro, o trabalho no bem, o esforço para se tornar uma pessoa melhor e o amor ainda são as técnicas mais eficientes para lidar com as obsessões complexas. Dr. Klaus costuma dizer assim, usando uma expressão simbólica: os melhores médiuns que eu conheço são aqueles que aprenderam a incorporar rodo e vassoura. Entenderam o que ele quis dizer? Aqueles que se decidiram pelo Cristo. E não é ser espírita tão somente, porque ser espírita é importante, até o ponto que eu aplico na minha vida cotidiana aquilo que eu aqui aprendo, senão não adianta nada. Eu costumo usar uma comparação simbólica. O que é o espiritismo na nossa vida? Havia um homem muito rico e excêntrico. Sabe aquelas pessoas excêntricas, que porque tem dinheiro, gostam de fazer coisas absurdas? Pois bem, ele era assim, de Porto Alegre inclusive. Não sei, falaram que é daqui. Ele deu uma grande festa, e no meio da festa, ele chamou os convidados até a beira da piscina, tirou o encerado que havia sobre a piscina, e lá haviam nada mais, nada menos do que 20 crocodilos. E ele disse aos convidados: olha, eu sou um homem muito rico, de muitas posses, e eu darei uma de minhas mansões para aquele que tiver a coragem de se jogar na piscina e nadar até o outro lado. Um olhou, outro sentiu vontade, outro ameaçou, mas 20 crocodilos? Pelo menos fosse um ou dois, desviava, mas 20. Ninguém se habilitou. Eles não tem problema. Eu sou um homem muito rico. Além de uma mansão, eu darei um dos meus carros importados para aquele que se jogar na piscina. Um olhou, outro ameaçou, mas 20 crocodilos? Ninguém teve coragem. Eles não tem problema. Além da mansão, além do carro, eu darei um dos meus aviões particulares. Quando ele disse isso, um homem tibum dentro d'água. E foi nadando, os crocodilos mordendo, e o homem nadando, os crocodilos mordendo, e os crocodilos nadando, e o homem mordendo, e aquela coisa. Até que o homem saiu do outro lado, todo ensanguentado, todo machucado, mais morto do que vivo, mas saiu. O povo aplaudiu de pé. O dono da casa foi até ele, disse: meus parabéns, o senhor realmente provou que tem coragem. Lhe darei uma de minhas mansões. O homem disse: não quero. Mas como assim o senhor não quer? Eu não quero. O senhor não quer uma mansão? Não, eu não quero. Lá em casa mora apenas eu e minha esposa. Sobra espaço. Para que eu vou querer uma mansão? Só para pagar mais IPTU? Não quero. Sim, mas o carro importado o senhor quer? Não quero. O senhor não quer um carro importado? Não quero. Mas por que o senhor não quer? Ora, o que eu vou fazer com um carro importado que anda 300 km por hora? Só vai servir para eu bater num poste e morrer. Não quero. Sim, mas o avião o senhor quer? Não quero. O senhor não quer um avião? Não, não quero. Meu irmão, eu viajo de avião uma vez por ano. Quem viaja de avião uma vez por ano, não precisa ter avião particular, é só ir lá comprar passagem. Não quero. Ah, mas pelo amor de Deus, alguma coisa o senhor quer? Ah, sim, alguma coisa eu quero. Então diga, o que é que o senhor quer? Eu quero saber quem foi o miserável que me empurrou dentro da piscina. Já eu vou parar aqui e passa aí, tá? O espiritismo te dá um empurrãozinho, mas os crocodilos fazem parte da sua vida. É você que vai ter que lidar com ele, não é o espiritismo. Outro dia eu ouvi duas espíritas conversando, e uma dizia assim: olha, mas quanta coisa feia nesse mundo, né? Quanta tragédia, quanta violência. Ainda bem que a gente é espírita, né? Ah, ainda bem. Ainda mais de Porto Alegre. Eu ouvi dizer duas coisas aqui de Porto Alegre, não sei se é verdade. Uma delas é que o degredo vai começar por aqui. A segunda é que mulher aqui de Porto Alegre não dirige muito bem. Eu cheguei faz menos de 3 horas e já algumas pessoas me disseram isso. Deve ser verdade. Não sei, eu não estou afirmando. Sobre esse assunto, depois eu vou contar uma história para as mulheres. Aguente aí que eu vou contar, tá bom? Olhe, ano passado,
eu estava escrevendo um livro, psicografando, dentro desse primeiro item, o amor, o trabalho no bem, o esforço para nos tornarmos melhores, são as armas mais eficientes para lidarmos com as obsessões complexas. Eu estava psicografando um livro e o Espírito me disse assim: vocês lembram, aqueles que são mais vividos devem se lembrar, vocês se lembram do Vanucci? Lembram do Vanucci? Ah, então legal. E o Espírito me disse assim: meu filho, toda semana o Vanucci e o Chacrinha apresentam um show no Umbral. Eu achei aquilo muito estranho e disse: não vou botar isso no livro não, isso aí está muito estranho. Recentemente, Espírito de Ângelo Inácio lançou um livro onde ele diz assim, que enquanto ocorre o Rock in Rio, aqui no Brasil, no plano espiritual também ocorre um Rock in Rio. E que no último Rock in Rio, no plano espiritual, estavam presentes Dinho, dos Mamonas Assassinas, Cássia Eller, Cazuza, Raul Seixas, Fred Mercury e John Lennon, entre outros. E aí o Espírito faz a explicação, ele diz: meu filho, esses artistas que desencarnaram, muitos deles que se perderam nas drogas e na bebida, no plano espiritual, percebendo o erro que cometeram, mudam as letras de suas músicas e vão fazer shows para os espíritos que estão no umbral, que quando na terra nem religião tinham, mas tem nesses ídolos uma referência. São os artistas que nem religião tinham, trabalhando para Jesus em favor do planeta Terra. E aí um amigo que eu tenho lá da Bahia, ele me contou uma vez, ele tem uma vidência muito aguçada, e ele me contou que ele foi fazer a palestra num centro, onde o local tinha muito tráfico de droga, muita dependência química. E ele disse que quando ele chegou no centro, tinha o cartaz da palestra dele, normal, dia tal, palestra com fulano de tal, mas que na parte espiritual do centro, havia um cartaz dizendo assim: não percam, na palestra de fulano de tal, um show com Raul Seixas. E ele me disse que enquanto ele fazia a palestra, Raul Seixas, na parte espiritual, fazia um show. E muitos jovens que haviam desencarnado de dependência química, que estavam ali pelas redondezas, eram atraídos pela sua canção, pelas suas canções, e à medida que eles vinham ver Raul Seixas, os benfeitores iam socorrendo um a um, auxiliando um a um. O Cristo não conta só com os espíritas, o Cristo conta com toda a alma boa que queira contribuir para a reforma do nosso planeta Terra. E aí eu me recordei que nesse mesmo livro, surge uma senhora de 1,50 m, carregando vestimentas de um papa. E ela chega, isso aconteceu recentemente, no plano espiritual. Ela chega perto de um homem que está orando, e ela diz assim: meu irmão, está na hora de colocar a roupa de papa novamente. E aí o homem olha para ela e diz assim: Madre Teresa de Calcutá, sabe que eu não sou mais papa da Igreja Católica? Sabe que agora eu sou um servo do Senhor? E Madre Teresa responde: sim, eu sei, João Paulo II, mas é que nós vamos para uma região do umbral, onde existe muito sofrimento, e os espíritos que nós pretendemos reencarnar, auxiliar, quando estavam reencarnados, eram católicos, e tem no Senhor a figura de um líder espiritual. Por favor, nos acompanhe. Então o espírito de João Paulo II coloca a vestimenta de papa, vai para o umbral e faz uma pregação. Enquanto ele está pregando, todas as pessoas desencarnadas que ali estavam sofrendo, que eram católicas e jamais aceitariam vir numa sessão mediúnica espírita, se aproximam, e quando se aproximam, a equipe sob a coordenação de Madre Teresa de Calcutá socorre a todos eles. É a ação do bem em favor da terra. E muitas vezes ficamos nós, espíritas, dotados de um conhecimento fantástico, brigando pelo poder dentro da casa espírita, carregando a chave do centro nos nossos bolsos. Estamos espantando os jovens da casa espírita.
Porque é preciso pregar em nome de Jesus, mas é preciso pregar com alegria. É preciso falar de Jesus com entusiasmo. Esses jovens que estão chegando, estas nossas crianças que estão chegando, especialmente os espíritos que reencarnaram depois do ano 2000, são espíritos com uma outra mentalidade. Eles não suportam essa maneira metódica de estudo. É preciso uma outra metodologia. É preciso teatro, é preciso música, é preciso alegria, porque eles vão largar o centro e vão cantar na igreja evangélica. Porque nós não estamos sabendo lidar com esses jovens. A minha esperança é que Deus olhe para nós e faça 50% desses dirigentes espíritas desencarnar tudo de uma vez, de preferência, para parar de atrapalhar o movimento espírita crescer. Sabe? E eu disse que eu iria dizer o que eu não diria numa palestra, é um seminário, né? Depois, se vocês divulgarem aí essa fita, problema de vocês, vocês assumam as consequências. Mas eu preciso falar. Eu vim aqui para isso. Eu não vim aqui apenas para agradar, para falar coisas bonitinhas. Não. O momento é urgente. E Jesus requer de nós um posicionamento. Falamos tanto de obsessão. Agora, enquanto nós, enquanto grupo, não aprendermos a conviver harmoniosamente, nós continuaremos sendo fantoches nas mãos dos obsessores. Continuaremos. Porque não existe nada, preste atenção nisso que eu vou dizer, não existe nada, absolutamente nada, mais importante dentro de um grupo de trabalho do que o amor, do que a união, a fraternidade, o respeito entre as pessoas que ali trabalham. É preciso que a gente aprenda a conviver, porque um espírito obsessor, ele pode mudar o seu timbre de voz, ele pode mudar a sua aparência. Narram os espíritos, se não me falha a memória, no livro que nós editamos, Então Virá o Fim, que no plano espiritual existem faculdades que ensinam os espíritos obsessores a imitar os benfeitores conhecidos no movimento espírita. E a sala mais frequentada é aquela que ensina a imitar Dr. Bezerra de Menezes. Então o espírito pode mudar sua aparência, pode mudar o conteúdo da sua mensagem para enganar, mas tem uma coisa que o espírito obsessor não dá conta de mudar. O que que é? Sua energia, seu padrão vibratório. Porque o espírito pode chegar falando bonitinho, ele tem um padrão vibratório que ele não consegue alterar. O grupo vai perceber, vão identificar o mistificador. Agora, aqui está o padrão do grupo, aqui onde está o microfone, o padrão do obsessor. Só que neste grupo tem milindres, tem fofoca, tem panelinha, tem briga pelo poder. Ó, como é que ficou o padrão vibratório? Na mesma faixa que o obsessor. Ele entra, engana todo mundo e ninguém descobre. E destrói o centro. E alguém vai dizer assim: ah, Aguinaldo, mas é muito difícil conviver. Dona Benedita, um espírito que me acompanha há muitos anos, diz que a coisa mais fácil que tem na vida é você conviver com o outro. Benedita Pimentel, e agora o recado às mulheres que não sabem dirigir. Algumas. Isso é fato verídico, porque eu comecei muito cedo. Eu sou dirigente do Centro Espírita Caminho de Damasco, em Votuporanga, desde os meus 14 anos. Estou com 39, faz um bocadinho de tempo. Isso não é evolução, não, é dívida. O espírito muito endividado tem que começar cedo, senão não dá tempo para pagar tudo, viu? Por isso que eu comecei cedo. Folha de serviço, que infelizmente não quer dizer que eu seja evoluído espiritualmente. Que pena, mas não quer dizer. Paciência. Isso aconteceu há 15 anos atrás. Mulheres que não sabem dirigir. Eu estava num carro, já eu volto aqui na convivência, não vou perder a linha de raciocínio não. Eu estava num carro, no banco passageiro, havia uma pessoa dirigindo. Essa pessoa teve um mal súbito. Ela simplesmente desmaiou em cima do volante. Estava na rodovia, carro correndo. Antes que eu tivesse qualquer reação, o corpo dessa pessoa ergueu no banco. Ele era médium de efeitos físicos, tinha várias mediunidades, perdeu tudo, infelizmente. Eu posso até dar o nome da pessoa, porque está longe de Votuporanga, é o meu pai.
Meu pai era um médium extraordinário, que não soube aproveitar a mediunidade que tinha e teve a sua mediunidade suspensa. Ele era vidente, audiente, de efeitos físicos, uma coisa fantástica. E o corpo dele ergueu, segurou o volante, e o espírito de Dona Benedita Pimentel me disse assim: não se preocupe, meu filho, sou eu. Nós vimos o que ia acontecer, eu estava por perto, eu incorporei para não deixar o carro bater. Fique tranquilo, que eu vou conduzir o veículo até em casa. Quando ela disse isso, eu esqueci que espírito lia pensamento. Pensei, meu Deus. Mulher, quando está viva, já não dirige muito bem. Depois de morta, deve ser muito pior. Foi Jesus amado. Quando eu pensei isso, ela olhou para mim com a cara feia, eu fiquei quieto, né? Não falei mais nada. Mas olhe, espírito benfeitor também se vinga da gente. Se passaram 15 anos. Outro dia eu estava vindo de uma palestra, a minha família estava junto, meus filhos, tudo. Eu peguei uma chuva muito forte, e num dado momento, a chuva era tão forte que eu me desesperei, porque eu não conseguia enxergar onde era a rodovia e onde era o acostamento para que eu pudesse parar. E comecei a orar e pedir para a Dona Benedita. Ela veio. E disse assim: uai, você falou que mulher não sabe dirigir? O que você está fazendo? Falei, não, eu não disse isso não. Você disse. Mas bom, tá bom, eu peço para outro espírito. Está todo mundo ocupado, só tem eu disponível. Eu só perdoa o que eu falei. E aí ela me perdoa, mas antes de me ajudar, ela lembrou, 15 anos atrás, né? E graças à mulher dirigindo, morta, né? Que por 2 vezes eu não sofri um acidente grave. Ora, os espíritos têm nos falado que nós precisamos, nos grupos de trabalho, porque sempre que há uma infiltração espiritual, e isso está muito bem explicado no livro Contato Imediato, quem já adquiriu esse livro, é um livro que fala sobre esse assunto, toda infiltração que existe na casa espírita, houve inicialmente uma brecha. Houve inicialmente, por parte do grupo, um espaço para que os espíritos pudessem adentrar a casa. Então a Dona Benedita nos dá uma receita que não é nova, porque a irmã Dufour tem falado essa receita já há muito tempo. Para dizer qual é a receita, eu vou contar uma história. Eu fui falar num centro outro dia, já faz um tempo, em São Paulo. E quando eu cheguei, a recepcionista veio me atender e disse: Aguinaldo, aqui todo orador para falar tem que fazer uma ficha. Ah, tá bem, vamos fazer a minha ficha. Parecia show da Xuxa, nome do pai, nome da mãe, nome do irmão, ela foi fazendo a ficha. Aí chegou numa parte que ela disse assim: é diploma, o senhor é formado em quê? Aí eu pensei um pouco e disse assim: eu sou formado em datilografia. Mas como? A senhora me perguntou em que eu tenho diploma. O único diploma que eu tenho é datilografia. Os cupins já comeram metade, mas eu ainda provo que é meu. Mas assim, eu vi a decepção estampada na face da mulher. Acho que ela achou que eu era doutor em alguma coisa. Ela disse: sabe o que é, seu Aguinaldo? É que aqui nós não somos um grupo grande, mas trata-se de um grupo de intelectuais. Eu disse: é mesmo? Sim, aqui nós somos um grupo de doutores. Eu disse: é mesmo? E pensei assim comigo: na palestra você me paga, você vai ver. Sim, porque educadamente ela estava dizendo assim: olha, o senhor é meio burro, vê lá que o senhor vai falar lá na frente. Que eu entendi o que ela quer dizer. Subi na tribuna, não para me vingar. Não. Nós de Votuporanga já passamos essa mazela. O máximo que a gente faz é passar a vingança para Deus. Que a pessoa pergunta assim: e fulano que te fez tanto mal? Ah, perdoei. Não perdoei, não quero o seu mal, quero que ela viva em paz. Eu confio na justiça divina. Ela está querendo dizer assim: tomara que caia, quebre a bacia e nunca mais volte a andar. É isso que ela está dizendo. Tá bom. Foi um pouquinho para me vingar. Foi. Porque foi um pouquinho. Porque olha, gente, sabe qual é o nosso problema? É nós não admitirmos aquilo que nós sentimos. Esse é um grave problema. Por quê? Porque geralmente nós temos medo de não sermos amados.
Daí nós tentamos passar às pessoas aquilo que nós temos de melhor. E se nós não temos muita coisa de bom para mostrar,